Vamos estudar então e refletir, entender a palavra de Deus no Salmo de número 27. A versão que eu vou usar é a versão Almeida, revista atualizada, ARA. Vamos no versículo 1, irmãos. Eu vou ler mais alguns versículos, mas eu quero trabalhar hoje mais o versículo 1 do Salmo. E ali diz, vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui, ó. Todo mundo junto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Amém. Volta para o versículo 1. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Rei Davi, um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, um homem separado por Deus. Os 40 primeiros salmos, os números do 1 até o 40, foi o rei Davi que escreveu. Então o rei Davi é um homem que nos salmos ele rasga o coração, ele abre o coração, ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo. Muitas vezes quando nós estamos lendo os salmos, a gente vê que Davi ele está chorando, outras vezes ele está cantando um hino de louvor. Em outros salmos ele está dizendo, Senhor, contra ti eu pequei, e somente contra ti, fiz o que era mal aos seus olhos. Ele confessa o seu pecado. Em outros salmos ele fala, Senhor, os inimigos me cercaram, e as trevas me encobriram. Salmo 18, laços de morte me surpreenderam, mas o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo. E assim no salmo, Davi vai rasgando o coração e vai colocando para fora tudo o que está no coração dele. A primeira lição que nós precisamos aprender com os salmos é que Deus gosta de ouvir orações assim, sinceras, orações honestas, orações autênticas, orações que saem do nosso coração. Jesus não gosta de performance, Jesus não gosta de oração que foi meticulosamente planejada, cheia de palavras de efeito, oração bonita. Não, Deus é Pai e Ele quer ouvir dos seus filhos uma oração, ou seja, uma conversa verdadeira, uma conversa autêntica, aquilo que está dentro da gente. Então quando você está lendo um salmo, você está lendo o coração de um homem, e de um homem que está completamente rendido ao Deus Todo-Poderoso. E quando Davi começa esse salmo, ele já começa dizendo, Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. Ele chama Deus de luz. Deus já foi comparado com luz em vários trechos da Escritura, mas chamado de luz dessa forma, essa é a primeira vez. É a primeira vez que ocorre na Bíblia alguém falar assim, Ele é a minha luz. E por que é que Davi disse isso? Porque Davi já viveu em trevas, como eu e você. Davi já viveu um tempo onde ele não conhecia Deus. Davi viveu um tempo que ele não sabia, mesmo conhecendo a Deus, algumas coisas aconteceram na sua vida, ele não sabia o que fazer. Como em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi está em Ziclag, e ele sai de Ziclag para guerrear, e quando ele sai para guerrear com todos os seus guerreiros, vem um povo, os midianitas, eles vêm, e os amalequitas, eles vêm, e eles atacam Ziclag, e levam as mulheres de todos os homens, os filhos de todos os homens, os velhos, queimam a cidade, e levam tudo. Quando Davi volta e chega e vê tudo destruído, ele começa a chorar, e ele chora até não ter mais forças, até não aguentar mais. Você já chorou assim diante de Deus?
de se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, o que é que vai ser? E quando você pensa que está tudo acabado, a Bíblia diz em 1 Samuel 30, mas Davi se fortaleceu no Senhor. E o que é se fortalecer no Senhor? Se fortalecer no Senhor é trazer à memória aquilo que te traz esperança. Davi lembrou do tempo em que ele tinha matado o leão e o urso quando ele era um pastor de ovelhas, quando ele cuidava das ovelhas de Jessé, o seu pai. Veio o urso, ele matou, veio o leão, ele matou. Davi era um homem que andava com Deus. Davi matou Golias. Ele era um homem que tinha experiências com Deus. Quando ele chega em Ziclag e vê tudo destruído, ele chora assim. Ele não esconde os seus sentimentos. Ele não quer ser um super-herói. Muitas vezes, irmãos, nós erramos porque nós queremos ser o que não somos. Nós somos pó, a Bíblia diz, nós somos fracos. Se nós não estivermos com Deus, nós não temos chance, nós não podemos negar isso. Mas precisamos, na verdade, confessar isso. Senhor, se o Senhor não me ajudar. Então Davi lembra de quem é Deus. E aqui de novo ele faz isso. Ele está cercado. Possivelmente ele está fugindo nesse salmo de Saul, da perseguição do rei Saul. Então ele está fugindo. E agora ele não sabe quando o rei Saul vai atacá-lo de novo. Mas ele lembra: o Senhor é a minha luz. O que isso quer dizer? Luz aponta para clareza, aponta para conhecimento, aponta para a saída. Deus ilumina onde a gente não está enxergando. E aonde não tem saída, Deus pode jogar luz. Mas mais do que isso, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, está escrito em 1 João capítulo 1. E o que isso quer dizer para nós hoje? Algumas pessoas me procuraram, muitas pessoas, desde que eu estou atendendo há mais de 17 anos. As pessoas perguntam: pastor, por quê? Que quando eu chego perto de Deus, quando eu entrego minha vida para Jesus, quando eu começo a andar mais com Deus, por que as coisas pioram? A verdade, irmãos, é que quando chegamos mais perto de Deus, não é que as coisas pioram, é que Deus é luz. É que antes você não estava vendo direito. A semelhança de alguém que tem um quarto em casa, que é o quarto do entulho, e você vai jogando as coisas lá, e vai jogando as coisas lá, e aquela bagunça, tudo desorganizado, você só vai jogando. Aí você convida Deus para entrar na sua vida, e Deus ilumina o seu quarto da bagunça. Aí você fala assim: não, eu cheguei para perto de Deus e as coisas pioraram. Não, não pioraram, Deus acendeu a luz, e agora você está vendo a bagunça já que estava. É que você não estava tendo clareza da bagunça que estava na sua vida. E aí você fala: me aproximei de Deus e minha vida piorou. Não, você começou a enxergar. Outro exemplo disso é: quem está longe da luz e se olha no espelho, não vê defeito. Quem está longe da luz e se olha no espelho, não vê sujeira, não vê mancha. Mas quando você vai diante de um espelho, com a luz bem acesa, você começa a enxergar as imperfeições, a sujeira e aquilo que precisa ser limpo. Quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas não pioram. Quando nós aproximamos de Deus, nós começamos a enxergar realmente aquilo que somos e não gostamos. Começamos a enxergar que nós somos autossuficientes, que muitas vezes somos arrogantes, que muitas vezes nós mentimos, que muitas vezes nós não confiamos em Deus, que muitas vezes nós viramos as costas para Deus, que muitas vezes estamos presos a pecados e pecados que não queremos deixar, que somos apegados às coisas, que muitas vezes desprezamos as pessoas, que nós temos na nossa vida pessoas que nós não perdoamos, e a luz brilhou. Então a pessoa fala assim: eu não quero mais ir na igreja, porque eu fui para a igreja e comecei a ter só problema. Isso, filho, liga essas luzes aí, pode ligar essas luzes. Deus é luz. Ainda bem que caiu a ficha lá. Agora eu posso te ver.
Então talvez você já tenha ido diante do espelho, e as mulheres, elas têm espelhos diferentes. A mulher tem um espelho redondinho, que liga uma luz, e ele é um espelho que aumenta. A Márcia não tem, mas eu já vi isso por aí, nos hotéis. E quando você olha a sua cara, a minha já é grande, mas fica desse tamanho, você enxerga todas as imperfeições. Alguém já viu isso? As mulheres já. E talvez você olhe e não goste. Vou dar um exemplo mais assim, prático. Quantas mulheres usam filtro para colocar foto no Instagram? E aí você, quando vê a pessoa de verdade, você fala assim: meu Deus, o que te aconteceu? Você está doente? Ela fala: não, pastor, é o filtro. Falei: meu Deus, aparece outra pessoa. Quando a gente chega perto de Deus, Deus é luz, não tem lugar para filtro. Deus enxerga através do filtro. Viu? Primeiro eu agrado, depois pá. Deus vê através do filtro. O que isso quer dizer? Deus não vê como vê o homem, Deus vê o nosso coração. Então o Davi está dizendo assim: olha, na minha caminhada com Deus, não adianta, todas as vezes que eu quis esconder o meu pecado, todas as vezes que eu quis ser uma pessoa que eu não sou, todas as vezes que eu confiei na minha própria força, eu percebi que isso não funcionou, e eu nunca consegui impressionar a Deus, e eu nunca consegui agradar a Deus com a minha desenvoltura, eu nunca consegui agradar a Deus com a minha performance, eu nunca consegui agradar a Deus fazendo coisas para Deus. O que Deus sempre quis é que eu tivesse um relacionamento com Ele íntimo, honesto, transparente, verdadeiro, sincero, claro, de pai para filho. Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Deus é luz, e essa luz é vida. E Davi sabe que a vida está no Senhor, porque o Senhor livrou Davi da morte várias vezes. Davi foi sustentado por Deus durante toda a sua caminhada, e ele sabe muito bem quem Deus é. E você? E eu? Que nome nós daríamos para Deus? Porque os nomes que são dados a Deus nos Salmos estão muitas vezes ligados àquilo que Deus fez. O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que traz a vida, o Deus que faz milagres. E você? Como você pode chamar o nome de Deus? O que Deus já fez na sua vida? E outra pergunta: o que é que Deus precisa fazer que você tem pedido a Ele? Senhor, me ajuda nisso. Hoje eu quero desafiar você a dar um nome para Deus daquilo que é uma necessidade verdadeira, autêntica sua como filho. Hoje eu estou dando um nome para Deus. Deus é o Deus que me levanta. Deus é o Deus que me tira da lama. Deus é o Deus que me restaura. Deus é o Deus que me dá força para vencer, para continuar, para não desistir e para não desanimar. Deus é o Deus que diz aos seus filhos: levanta-te, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a minha destra poderosa, a minha destra de justiça. Amém, irmãos? Deus é luz. Deixe a luz de Deus iluminar a sua vida. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não andará em trevas, mas na luz. Mas Jesus também vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Irmãos, Deus é luz, mas Ele disse a nosso respeito que nós também somos luz, e a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus que está nos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que as minhas obras, a força das minhas mãos,
a minha força de trabalho, a minha vocação, o meu propósito precisa glorificar a Deus. As minhas obras precisam exaltar o nome de Deus, levantar o nome de Deus, para que Ele seja glorificado através da minha vida. Ser luz, irmão, significa que onde eu e você chegamos, as trevas, elas precisam recuar. Não é uma hipótese, não é uma conjectura hipotética, é um fato. Nós somos luz e as trevas recuam diante da luz. Existem muitos homens e mulheres que hoje estão com medo de tomar atitudes. Não tenha medo, tenha fé e não duvide de Deus e da sua palavra, porque Deus diz que você é luz. Não se trata do que você sente, o que eu sinto, porque muitas vezes nem eu e nem você estamos nos sentindo bem. Às vezes nós estamos nos sentindo uma pessoa muito fraca, e talvez desamparado, outras vezes deprimidos e cansados e frustrados e até passivos. Nos sentimos assim, somos humanos, não devemos negar o que sentimos, mas ao mesmo tempo precisamos crer no que Deus disse. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, onde eu estou, as trevas precisam recuar. E aí é um posicionamento espiritual, de você começar a entender que a sua luz precisa brilhar, porque Deus te fez para brilhar diante dos homens, para que Ele glorifiquem o Pai que está nos céus. Você não foi feito para viver amuado, acuado, entristecido, apagado, mas Deus te criou para que você brilhe diante dos homens e eles glorifiquem ao Senhor. E como você vai fazer isso? Achegando-se a Deus. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Achegue-se a Deus, e Ele te responderá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa desejar essa luz, porque essa luz é uma pessoa, essa luz tem nome, e o nome dessa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a luz da vida, e Davi sabia disso, que ele estava vivo, porque essa luz estava brilhando sobre ele, e as trevas não podiam derrotá-lo, porque a luz de Deus estava brilhando sobre ele. A luz de Deus é vida. Você precisa pedir essa luz para o seu casamento. Existem muitos casamentos hoje que estão vivendo sem luz, brigas, discussões, o casal que não conversa mais, não tem mais diálogo, não tem mais paixão. Irmãos, eu me lembro de quando eu comecei a namorar a Márcia. Eu me lembro daquela paixão. Eu ainda tenho, mas era diferente no início. Nós fomos assistir, eu fazia filosofia e ela também. Não me pergunte para que filosofia serve, mas a gente fazia esse curso, e a gente foi assistir uma palestra, maio de 68, e a gente foi. Até hoje não sei o que falaram naquela palestra, mas ela estava sentada do meu lado, e ela encostou uma hora o cotovelo dela no meu cotovelo. Irmãos, eu pensei assim, agora vai. E fiquei ali, nem mexi no meu braço, para ver se ficava encostado. Porque o que eu queria? Estar junto. E às vezes, irmãos, Deus está ali, falando assim: ei, estou aqui, conversa comigo, eu te amo. Eu morri por você naquela cruz. Eu me esvaziei de toda a minha glória. Eu deixei o céu. Eu deixei a adoração dos anjos. Eu deixei a presença do meu Pai Todo-Poderoso. Eu deixei o meu trono de glória. Eu abri mão da minha majestade e do meu esplendor. E eu me esvaziei de mim mesmo e me fiz homem. Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Pode pôr, faz favor. Vamos entender o que Jesus fez. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou como homem, e ainda se fez servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Ora, por quê? Porque Ele é apaixonado por nós. Porque Deus é simplesmente apaixonado por nós. Ele nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que isso significa? Não dá para medir. Você entende? Você tem que entender isso hoje. Você é amado por Deus de um jeito que não pode ser medido. Não há medida, não existe medida para o amor de Deus, por você, por mim. Como nós temos correspondido a este amor? Você ainda chora quando lê a Bíblia? Você ainda se quebranta na presença dEle? Você ainda diz para Ele: ah, Senhor, como eu amo estar na Tua presença, e como é bom ouvir a Tua palavra, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra, meu Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz, porque o Senhor é o meu pastor. E sabe, Senhor, às vezes eu estou no vale da sombra e da morte, às vezes eu quero morrer, mas eu ouço a Tua voz e eu não tenho mais medo, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. É o Senhor que me leva aos vales verdejantes. É o Senhor que me conduz às águas tranquilas. E quando eu não estou bem, quem refrigera a minha alma é o Senhor. O Senhor é luz, o Senhor é vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é tudo para mim. O que eu estou fazendo com o nosso amor? O que eu estou fazendo com o nosso relacionamento? Por que desprezá-lo? Por que não passar mais tempo com Ele? Por que não desejá-lo mais? Às vezes, nossas orações tratam mais, e digo isso por causa de mim mesmo, às vezes nossas orações tratam mais do que Deus precisa nos dar, do que da presença dEle. Está errado. Isso está errado. Muitas vezes eu falo para o Senhor: ah, Senhor, me ajuda a terminar esse prédio. O que eu deveria dizer é: Senhor, fica comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, isso aqui vai ficar resolvido. Se o Senhor estiver comigo, os problemas, eles simplesmente vão diminuir de tamanho. Porque o Senhor não conhece a derrota. O Senhor é o Deus de vitória, o Todo-Poderoso. O meu barco não afunda. Eu posso andar sobre as águas, ou o mar pode se abrir, se o Senhor estiver comigo, e o meu coração estiver em Ti. Você entende? Deus é luz. Deixe Deus iluminar sua mente, clarear sua mente, dissipar as trevas, e eu e você entendermos que o objeto de amor dele sou eu e você. E Ele naquela cruz, o que Ele quis dizer com aquilo? Ele não precisava morrer na cruz por nós. E se Ele não tivesse morrido na cruz por nós, Ele continuaria sendo santo, justo, bom, fiel e verdadeiro. Mas por que Ele fez então? Porque Ele nos ama demais. Ele quis dizer isso e foi isso que Ele disse: eu não vou passar a eternidade sem você. Não vou. Então eu morro naquela cruz, mas você fica comigo. Você entendeu? Que resposta eu e você temos dado a tão grande ato de amor? Mas Davi continua: o Senhor é a minha luz, e o Senhor é a minha salvação. Sabe o que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo que ele, Davi,
é digno do inferno, que ele, Davi, não merece a Deus e nem merece o céu, que ele, Davi, pelos seus atos e pelas suas obras, ele seria jogado no inferno, porque Isaías disse que as nossas obras diante de Deus, como nossas obras justas aos nossos olhos, são para Deus como trapos de imundície. E Davi reconhece que se não for a Deus, ele estaria totalmente perdido. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: Senhor, eu preciso desesperadamente da tua presença. Veja se não é isso que está no versículo 4. Põe o versículo 4 do Salmo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Davi não está pedindo, irmãos, ouro, nem prata, nem carro de boi, sei lá, cavalo. Ele não está pedindo nada de posses, de coisas. O que ele está dizendo? Uma coisa eu quero te pedir, Senhor, e eu vou buscar isso. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Que oração. Que baita oração. Porque todo o pai gostaria de ouvir do filho: meu pai, eu quero estar contigo. Meu filho, você quer carro? Meu filho, você quer um apartamento? Meu filho, você quer mais um pouco de dinheiro? Meu filho, o que você quer? Não, pai, eu quero a sua presença na minha vida. Só isso. Quero ficar junto contigo. O que você tem não me importa, mas quem você é faz toda a diferença para mim. Amém? Versículo 1 ainda. Aí ele diz assim: de quem terei medo? Não é? De quem terei medo? Por quê? Porque quando eu tenho a consciência que o meu Pai está comigo, então está tudo bem. Pode vir quem for, pode acontecer o que for, não importa. Eu não tenho medo, porque eu sei exatamente quem Ele é, e se Ele está comigo, não há lugar para medo, nem para dúvida, não há lugar para tristeza, nem para amargura, não há lugar para falta de perdão, não há lugar para essas coisas. Eu não tenho tempo para perder com essas coisas, porque Ele está comigo. E ele termina: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Sabe o que isso significa? Ninguém pode me tocar. Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu libertador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Pai, Ele é o meu pastor. Minha fortaleza, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele fala, as coisas acontecem. Ele fala, a terra estremece. Ele fala, os demônios tremem. Ele fala, sim, sua palavra não volta vazia. Ele é poderoso para fazer cumprir cada palavra que sai dos seus lábios. E Ele é a minha fortaleza. Assim que Davi começa o salmo. Todo o resto é uma decorrência, é um desdobramento do versículo 1. Se você entendeu o versículo 1, você entendeu o salmo. Hoje eu gostaria de fazer uma oração junto com você para a gente encerrar. Uma oração como a de Davi. Davi usou as palavras dele para falar com Deus, mas eu e você podemos usar as nossas. O que é que você quer falar com Deus hoje? De que lugar Deus precisa te tirar hoje?
como o seu Pai, que é o Senhor, pode te ajudar. Mas talvez você diga: pastor, eu nem quero fazer essa oração. Eu gostaria mesmo de falar com Ele, que eu quero conhecê-lo mais, que eu quero mais a presença dEle, eu quero corresponder a tão grande amor que me salvou e que me libertou. Talvez tenha um tempo já que você não faz uma oração desse jeito, mas se tem, essa é uma boa hora para começar a dizer: Senhor, só a tua presença, mais nada, só a tua presença. Imagine que a pessoa que você mais ama, ela não está aqui, você não pode vê-la, e essa pessoa é Jesus, a pessoa que você mais ama. Mas se você falar, Ele vai te ouvir, e mais, Ele vai te responder. Então eu gostaria que hoje você fizesse uma oração para Jesus, cheio de amor, cheio de amor, porque a igreja de Éfeso ouviu dele. Ele disse para a igreja de Éfeso: vocês são ótimos em tudo que vocês fazem, mas tem uma coisa que eu tenho contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. É tão fácil na caminhada a gente esquecer desse amor que nos uniu. É bom relembrar. É bom relembrar o dia que o Senhor te salvou, o dia que Ele fez aquele milagre na sua vida, o dia que você clamou e Ele respondeu. Mas também é bom dizer: Senhor, eu quero agora só o Senhor. A tua graça me basta, a tua presença é suficiente. Amém? Vamos ficar em pé então. E nessa noite eu quero dar, com a permissão dos irmãos, eu quero dar os primeiros lugares aqui no altar a todos os batizandos, porque eles estão vindo para o Senhor, porque querem entregar as suas vidas nas mãos de Deus. Então eu quero dar com a permissão dos irmãos, esse espaço primeiro para eles, porque eles têm hoje Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e depois aos outros irmãos. Então todos os batizandos podem vir e ocupem esse lugar aqui na frente para vocês orarem e conversarem com Deus. Deixem os seus lugares e venham. E depois os irmãos também virão. Mas primeiro todos os batizandos que estão aqui hoje podem vir. E se quiserem, se ajoelhem e comecem a falar com Deus, a orar a Deus. E eu também vou me ajoelhar e pedir a presença dEle nas nossas vidas. Agora todos os irmãos que quiserem: pastor, eu quero fazer uma oração hoje, porque minhas orações têm se tratado mais das coisas que eu preciso, mas hoje eu gostaria de dizer: não, Senhor, o que eu preciso mesmo é do Senhor, não é do que o Senhor pode me dar. Não quero te tratar assim. Amém? Então vem falar com seu Pai, vem abrir o seu coração com seu Pai, vem dizer algumas coisas para o seu Pai, porque Ele te ama, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, mas Ele precisa ouvir algumas palavras talvez hoje dos seus lábios, algumas palavras do tipo: ah, meu Pai, como eu te amo, e como eu preciso da tua presença, mas como eu tenho negligenciado a tua presença e tirado mais tempo para mim do que para o Senhor. Pai querido, eu me coloco nessa oração. Como pastor, muitas vezes eu tenho pedido ao Senhor que me ajude nos projetos da igreja, e eu sei que isso não é pecado, mas quantas vezes
as minhas orações foram: Senhor, fica só o Senhor aqui agora. Por isso, nessa noite, eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que coloquei as coisas, ainda que lícitas, na frente do Senhor. Quero dizer ao Senhor que o Senhor é o meu maior bem, a minha maior riqueza, o meu maior amor. E Senhor, fica comigo. Eu quero ficar sempre contigo e ouvir a tua voz. Ilumina, Senhor, a minha vida, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, joga luz nas minhas trevas e resplandece a tua luz diante de mim, Senhor, e me faz enxergar quão pecador eu sou e como preciso desesperadamente da tua presença, da tua graça e do teu sangue que me purifica do pecado. Abre os meus olhos, Pai, para que eu veja quem realmente eu sou e transforma o meu coração. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração limpo e mãos puras, para que eu entre no teu santo lugar. E Senhor, fica comigo. Não retire de mim o teu Espírito. Fique comigo e me abençoe com a tua presença, não com coisas, com a tua presença. Senhor, abre os meus ouvidos e me ensina a ouvir a tua voz. Não quero ser guiado por voz de homens e nem pela voz do meu coração, mas eu quero ouvir a tua santa voz. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite que nas minhas orações haja um tempo para ouvir o que o Senhor está falando. Me ensina isso, Senhor, porque às vezes oramos e já saímos e não te ouvimos. Ensina-nos a termos tempo de qualidade contigo, na tua presença, porque sabemos que é daí que tudo o que precisamos virá. Ensina-nos a buscar isso, Senhor, a te amar de todo o coração, com todas as forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Então, irmãos, veja só, que coisa boa, não é? Tem coisa melhor do que a gente admitir que a gente muitas vezes não está correspondendo direito ao amor de Deus. Como é bom admitir isso, né? Porque quando nós admitimos aquilo que somos, então Deus pode fazer mais. O Senhor Jesus curou 10 leprosos e mandou-lhes ir para o templo apresentar-se ao sacerdote. E enquanto iam, os 10 foram curados da lepra. Mas um deles, um samaritano, voltou e agradeceu Jesus. E Jesus falou assim: não foram 10 que foram curados? Sim, Senhor. Mas só você voltou? Sim, sim. Nunca esqueça de voltar e agradecer aquele que te purificou do pecado, da lepra do pecado, que tirou você da morte e levou você para a vida, que tirou você das trevas e levou você para a luz, que tirou eu e você do inferno e nos levou para o céu, que tirou eu e você da dúvida e nos levou para a fé, que tirou eu e você da tristeza e nos levou para a alegria, que tirou eu e você de um mar de lama de pecado e nos colocou vestes mais limpas e mais alvas do que a neve, purificadas com o sangue dele. Custa nada voltar e agradecer. Amém, irmãos?
amém. Então como é que a gente vai para casa hoje? 0 quilômetro. Porque o Pai está com a gente. E a gente está com o Pai. E os problemas vão continuar, irmãos. Não some assim não. Mas o que muda? Eu mudei. Eu mudei. Então os problemas vão ter que se dobrar diante dele. Deus não tem alegria em quem coloca a mão no arado e olha para trás. Deus não tem alegria em quem se acovarda e quem se intimida. Deus não tem alegria nessas pessoas. Porque o Espírito que está em nós é o Espírito de ousadia, de poder e de moderação. Esse é o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a vivermos na presença dEle e a frutificarmos para a glória dEle. Amém, irmãos? Eu e você, todos nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Então, segunda-feira está aí, né? Segundou daqui a pouco. E aí, como é que vai ser? Amanhã você vai acordar. A primeira coisa que eu e você vamos fazer, qual é? Amanhã cedo, café com Jesus, conversar com o Pai, ouvir a voz dele. Te garanto, vai ser diferente. Vai ser bem melhor. Vai ser muito melhor. E as pessoas virão o brilho de Jesus nos seus olhos. Vai dar para ver. E elas dirão: não, tem alguma coisa diferente com você. Você vai dizer: tem mesmo. Jesus está aqui comigo. Tem mesmo. Tem mesmo. Estou animado hoje. Estou animado. Estou aleluiado. Porque o Senhor tem misericórdia de mim. Por isso estou animado. Ele é bom. Gente, como Ele é bom. Vamos orar encerrando. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos amou de uma maneira que a gente não consegue medir nem entender. Pedimos humildemente, Senhor, encharca-nos com esse amor, e que esse amor que está em Ti transborde das nossas vidas. Porque o único jeito de o mundo saber que nós somos os Teus discípulos é se amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Então nós Te amamos, mas nós também queremos amar assim. Ensina-nos, Senhor, a sorrir como o Senhor sorria, a abraçar como o Senhor abraçava. Ensina-nos a abençoar como o Senhor abençoava. Ensina-nos a sermos parecidos contigo. Queremos ser iguais ao nosso bom Senhor, pastor e mestre Jesus Cristo. E nessa caminhada, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos ajudar e já está ajudando. E aos poucos, e de glória em glória, seremos semelhantes ao Filho de Deus, porque essa é a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo, porque sabe que a gente precisa, mas a gente nem chegou a pedir, porque antes que a palavra nos chegue aos lábios, o Senhor já conhece. Obrigado também por isso. E nos abençoe. E nos abençoe em nome de Jesus.